Bom, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Oséias, capítulo 10. Eu vou ler o versículo 12 e 13. Oséias 10, 12 e 13. Esse nosso estudo, então, hoje deve ser o último domingo do livro de Oséias. Faltam alguns capítulos, não vou passar cada um dos capítulos finais aí do livro de Oséias. Eu separei somente um tema central que se espalha por vários trechos aí do final do livro. Nós sabemos que o livro é essencialmente Deus comunicando os pecados da nação de Israel, do Reino do Norte, né? E avisando que haverá um cativeiro e também profetizando que haverá um retorno do cativeiro, né? Então, é basicamente isso. Isso é um assunto de vários dos livros proféticos do Velho Testamento, né? Não é diferente com Oséias. O que é diferente no Oséias é a forma como é transmitida essa mensagem, né? Começando com aquele casamento dele com uma mulher infiel. Mas essencialmente é isso, né? Então, nós vamos focar neste ponto aqui de Oséias 10, versículos 12 e 13, que diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavrastes a impiedade, cegastes a iniquidade, e comestes o fruto da mentira, porque confiastes no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. Tá? Então esse foi Oséias 10, versículos 12 e 13. Fala de semear, fala de você semear corretamente para você colher corretamente, né? Semear bem para colher bem. Fala para você semear justiça, usando as palavras que ele coloca aqui. Na minha tradução diz: semeai em justiça e ceifai em misericórdia. A gente conhece outras passagens bíblicas que falam sobre semeadura, né? As pessoas costumam chamar de lei da semeadura, né? Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, a Bíblia diz isso para nós, ao mesmo tempo em que a Bíblia também diz que a salvação é de graça mediante a fé. Então nós temos os dois ensinos na Bíblia, que a salvação é de graça mediante a fé e que não é por obras, para que ninguém se glorie, mas ela também diz que você deve semear o bem, porque aquilo que você semear, você vai colher, né? Então, isso aí Gálatas 6, 7 a 9, depois nós vamos ler. Fala isso, né? Então, se você comparar Efésios 2:8, que fala da salvação pela graça, com o Gálatas 6, 7 a 9, que fala da lei da semeadura, você pode ficar um pouco confuso, mas afinal de contas, é de graça ou é uma recompensa, né? Tem que me esforçar para ser recompensado, ou então é de graça só mediante a fé, né? Então, nós já tratamos este assunto em domingos passados, no livro de Oséias. O livro de Oséias fala bastante do amor de Deus por uma nação infiel. Então você percebe que a nação não merece o amor de Deus, mas Deus ama a si mesmo. Conosco não é diferente, nós não merecemos o amor de Deus, mas Ele nos ama a si mesmo. Então tem graça aí, é a graça que Ele recebeu, o favor que você não merece. Mas a Bíblia sempre ensina que Deus vai recompensar cada um conforme as suas obras, que Ele vai dar a perdição para os que praticarem o mal e a vida eterna para os que praticarem o bem. Tem textos que falam sobre isso, né? Então, e a lei da semeadura também está ligada com isso, com você fazer e colher conforme aquilo que você fez. Então, como é que nós podemos juntar essas duas ideias, né? De uma salvação que é de graça com recompensas que são pelas obras, né? Então, isso a gente pode aprender no livro de Oséias também a respeito disso, certo? Então, vamos ver pelo exemplo de Israel, como é que a Bíblia nos ensina que
De fato não merecemos, mas de fato existe recompensa também pelas obras, né? Então vamos lá. Oséias 10, 12 a 13, nós lemos, né? Ele fala de semear em justiça. Semear em justiça para quê? Para colher segundo misericórdia. Aí, o que é justiça, né? Justiça, é muito fácil você entender pela lei o que é justiça. O contexto do Velho Testamento, bem claro, não tem dificuldade com relação a isso. A justiça vem de guardar a lei, de guardar os mandamentos. Essa é uma pessoa justa, uma pessoa que guarda de coração a lei de Moisés. Estamos vivendo aqui na lei de Moisés, no Velho Testamento, nos tempos de Oséias, né? Então, ele fala, olha, semear em justiça guarde a lei de Moisés. Guarde a lei de Moisés, você vai entender o que é semear em justiça. Ceifai segundo a misericórdia, porque você plantou boas obras, obras da lei de Moisés. Você vai colher o quê? Vai colher misericórdia. Agora, essa palavra aqui parece fora de contexto. Por quê? Porque misericórdia é algo que você não merece, né? Misericórdia é um bem que você não merece, mas recebe assim mesmo. Eu não mereço, mas Deus me deu porque Ele é misericordioso. Ora, se eu guardei a lei, eu sei o que eu plantei, e eu ceifei alguma coisa, você pode pensar, eu ceifei porque eu mereço, né? Eu guardei a lei, então eu mereço. Mas ele diz que não, ele diz que é misericórdia, algo que você não merece. Mas que estranho, né? Então por que eu tenho que plantar justiça? Se eu vou receber algo que eu não mereço mesmo, então não preciso nem fazer justiça, né? Deus é tão bom que vai me dar sem eu merecer. Aí a gente tem que entender esse negócio. Mesmo você não merecendo aquilo de bom que Deus te dá, você deve se esforçar por obedecer a Deus. Se você não fizer isso, Ele vai reter de você até a misericórdia. Até a misericórdia Ele vai reter de você se você não procurar se esforçar por obedecer, por guardar os mandamentos. Então, nós temos isso aparentemente assim um contraste, algo que não combina com o outro, mas combina sim. Você semear em justiça e colher em misericórdia. Em seguida ele vai dizer, né? Lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, e até que chova a justiça sobre vós, né? Então, Ele vai abençoar vocês. Ele fala de justiça e fala de misericórdia. Ele usa as duas palavras em conjunto, né? Ele fala, se você, no versículo 13, semear impiedade, e aí você vai colher o que? Iniquidade. É fácil você entender esse versículo 13 aqui. Se nação de Israel for iníqua, não guardar a lei de Deus, continuar na idolatria e na prostituição, então eles vão colher iniquidade da parte dos inimigos. Os inimigos, as nações vizinhas vão ser cruéis contra Israel, né? Se Israel é cruel, ela vai receber crueldade dos outros. Se Israel for justo, ela vai receber misericórdia de Deus, e a gente sabe que na misericórdia de Deus tinha também embutida a paz com os seus vizinhos. Deus daria paz, Deus daria prosperidade. Então, o versículo 13 é mais fácil de nós entendermos. Se guardar a lei, então, na aliança mosaica, a terra e as bênçãos materiais eram prometidas por Deus, caso Israel o quê? Guardasse a lei perfeitamente. Isso é o que está no papel, tá? Se você for pegar o texto da aliança, eles têm um acordo lá de Deus com sua nação. Nós temos um acordo também de Deus conosco, né? Mas vamos pensar primeiro no acordo deles como nação de Israel com o seu Deus. Neste acordo existe um contrato, existe um texto, como se você assinasse um contrato dessa aliança, né? E nesse contrato Deus se comprometeu a abençoá-los com toda sorte de bênçãos, com uma condição: se eles guardarem a lei. Mas eles tinham que guardar tudo, né? Vou só ler
3 versículos em Deuteronômio 28. Eu já falei sobre isso em outros estudos dessa série do Velho Testamento. Vou repetir. Deuteronômio capítulo 28. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma observação, podem me interromper, tá? Deuteronômio 28, versículo 1, aqui o texto do contrato de Deus com Israel. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, veja só, todos, não uma parte deles, né? Se vocês tiverem cuidado de guardar todos os mandamentos do Senhor, então, o que vai acontecer? Que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O contrato da velha aliança era muito com relação à terra, prosperidade e vitória sobre nações inimigas, né? Paz naquela terra. Está aqui a condição: guardar todos os mandamentos. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir o quê? Alguns mandamentos? Não, e não cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições te alcançarão. Ele lista quais são as maldições aqui que vão alcançar se o povo não guardasse todos os mandamentos. E por fim o versículo 58: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas, etc, etc, etc. Pragas, né? Tem que guardar tudo. Então existe uma lei, existe um texto de um contrato, o povo se comprometeu a cumprir o contrato, então no contrato significa vou obedecer tudo. Pergunta: o povo obedeceu tudo? Não, claro que a resposta é não. Ninguém obedeceu tudo, ninguém nunca obedeceu tudo, a não ser Jesus Cristo. Então você tem ali uma prova de que o povo, as pessoas, são incapazes de guardar toda a lei de Deus durante todo o tempo da sua vida. Mas, então, por que Deus abençoava Israel, mantendo Israel na terra, em vitória, em paz? Por exemplo, nos grandes dias de Davi e Salomão, a terra esteve em paz, principalmente no reinado de Salomão. Por quê? Eles guardaram perfeitamente a sua lei? Não, mas Deus é misericordioso. Então, na misericórdia, Deus abençoa, mesmo sem eles cumprirem perfeitamente todos os seus mandamentos. Mas por quê? Porque eles estavam se esforçando por cumprir. Davi se esforçou, ele teve suas quedas, mas ele se esforçou por cumprir a lei de Deus, e o povo assim seguiu o seu rei. E Salomão herdou uma nação em paz com Deus e, portanto, foi abençoado. Ele começou bem também em sabedoria, né? Então Deus deu paz em misericórdia. Sim, irmão. O ímpio pode entender de uma forma meio equivocada a respeito da graça, que quando nós olhamos a colocação de Deus, ele sempre dá uma condição. Se você fizer isso, você terá isso. Se, se o meu povo, ajoelhar, orar, então ele olha, mas se você fizer isso, eu farei isso. Sim. A pergunta, o comentário é relacionado à graça versus libertinagem, eu imagino, né? Assim, a pessoa achar que é por graça, então eu posso fazer qualquer coisa, né? E nada vai me acontecer. O que o irmão Rubens falou foi isso, né? Sim, Deus abençoa, mas Ele tem condições. Para eu fazer um comentário em cima desse comentário, eu preciso de discutir também a diferença entre as duas alianças, né? A aliança de Moisés tem muitas condições associadas à posse da terra. A nossa aliança,
ela nos promete uma salvação pela graça. Existem condições para recebermos outras coisas. Não é a terra necessariamente, não estou aqui dominando sobre a terra do Brasil ou sobre a terra de Israel. Então tem certas diferenças, né, entre as duas alianças. A aliança mosaica de Moisés tinha essas condições. Se você fizer isso, então você tem terra, paz e prosperidade, né? Um pouco diferente no nosso contexto atual. Não temos essa promessa da terra de dominar sobre os inimigos e prosperidade necessariamente, mas você pode aplicar espiritualmente isso daí, né? Você pode aplicar sim a vida abundante em Cristo. Você vai obter se você andar com Deus, né? Nossa salvação é pela graça mediante a fé, mas existe uma vida abundante. E essa vida abundante, essa vida eterna que você experimenta já hoje, ela tem condições. Essas condições sim, se você andar com Deus você vai receber, né? Então na aliança, mas sempre debaixo da misericórdia, né? Existe uma recompensa pela obediência, mas existe também a misericórdia, porque se não houvesse a misericórdia, tanto na aliança mosaica quanto na nova aliança, a gente não receberia nada, né? Nenhuma bênção. Por quê? Porque merecer mesmo, eu não mereço. É pela misericórdia que Ele me dá, né? Olhando para o texto da velha aliança, Israel só ia ficar na terra em paz se obedecesse todos os mandamentos. Mas Deus, como é bondoso e misericordioso, então Ele, com base na fé e naquele comprometimento de tentar cumprir a lei de Deus, então Ele mantinha o povo na terra. Eu vou abençoar vocês, ainda que vocês não mereçam, porque vocês não são perfeitos, mas eu vou abençoar vocês, vocês vão estar em paz na terra. Então você tem isso na aliança mosaica, uma justiça de Israel abençoada por sua obediência, né? Mas ainda que com imperfeições. Se tem imperfeições, Deus teria todo o direito, pelo texto da lei, Ele teria o direito de exterminar aquele povo, de tirá-los da terra e tudo mais. Mas não, Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele conhece as fraquezas humanas, então Ele, em misericórdia, resolveu, não, mas eu vou deixar, eu vou abençoar, né? Mas, por outro lado, os séculos que se passaram com o povo sendo incapaz de guardar perfeitamente a lei, nos mostram que todos precisavam de um Salvador. É para isso que Jesus Cristo vem, porque se não precisasse, se eles cumprissem a lei, não precisaria do Salvador, né? Se eles pudessem cumprir perfeitamente a lei. Então, sem misericórdia, você vai colher corrupção. Você iria colher corrupção. As suas boas obras não anulariam as suas más obras, né? Do mesmo jeito que Israel. Se não houvesse misericórdia, ainda que eles cumprissem alguns mandamentos, esses alguns que eles cumpriram não apagaria os pecados que eles tinham cumprido, né? Mas é por causa da misericórdia que os pecados são cobertos. Naquela época eram cobertos, símbolo da cobertura, pelo sangue dos animais. Hoje em dia, nossos pecados cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quando você faz o bem, você receberá louvor de Deus por causa disso. Quando você faz o mal, você não vai receber o inferno por causa disso. Mas o seu pecado é coberto, porque tem misericórdia sobre você. A salvação é pela graça mediante a fé. Então, existe graça, fé para a salvação, misericórdia para você não ser consumido, mas existe uma recompensa pela obediência, ainda que você não merecesse, mas é porque Deus é bom, Ele nos recompensa, mesmo quando não merecemos a recompensa, mas Ele nos dá, até como um estímulo à obediência e uma alegria que nós temos em servi-lo, né? Então, essa lei da semeadura, ela funciona assim, né? Você colhe o que você semeia, mas não esqueça da misericórdia, porque se a gente fosse colher tudo só conforme as obras, né, você ia colher muita maldição, né? Mas existe uma graça que nos livra da maldição. Então você tem aí uma lei que, assim, se você for olhar, ela está referida aqui ao povo de Deus, né? Israel ou a igreja no Novo Testamento, essa lei da semeadura funcionando sobre nós. Nós devemos buscar sim, plantar boas obras e justiça para colher bênçãos de Deus e recompensas futuras.
mas ela se aplica de certa maneira, temporalmente, também aos outros povos, tá? Não só aos salvos. Deus também olha para as obras de injustiça dos pagãos e também castiga eles, e também retém o seu castigo com base nisso. Por exemplo, Deus falou no Velho Testamento sobre Israel que Ele ia abençoar aqueles que abençoassem Israel. Falou para Abraão isso, falou para Jacó, falou no deserto por meio de Balaão, né? Falou para o povo: olha, vou abençoar quem abençoar Israel e vou amaldiçoar quem amaldiçoar Israel. De certa maneira que as nações que protegiam Israel, que não atacavam Israel, que mantinham paz com Israel, elas eram também poupadas por Deus. Então ela se aplicava, essa lei também se aplicava aos outros povos, não só à nação de Israel, né? E você vê que essa lei de semeadura, ela já acontece com Caim, quando ele tem a sua oferta rejeitada por Deus, ele fica irado. E aí Deus vai perguntar para ele: por que você está irado, né? Se você fizer o bem, você não vai ser aceito? Agora o pecado está à porta, né? E o teu desejo será contra ti, a ti compete dominá-lo, né? Mas ele fala assim: olha, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Tem uma semeadura ali, é fazer o bem, né? Mas se você fizer certo, você vai ser aceito. Então existe um mandamento, né? Existe um mandamento, existe uma cobrança pelo mandamento. O dilúvio veio aí sobre todas as nações. Por quê? Porque as nações eram ímpias, né? As nações eram ímpias, fora a família de Noé, todos foram mortos. É aquilo que eles semearam injustiça, colheram juízo de Deus. Semearam em violência, colheram morte, né? Então existe ali também uma semeadura. Você vai ver ali entre os amorreus, quando Deus fala para Abraão: eu vou te dar essa terra aqui que você está vendo, que pertencia aos amorreus. Mas ele fala: olha, mas a tua descendência vai ser peregrina em uma terra estrangeira, e depois de 400 anos eles vão voltar para cá e vão tomar a terra. Por quê? Porque o pecado, a medida do pecado dos amorreus ainda não se encheu. Isso está lá no Gênesis capítulo 15, versículo 16, né? A medida do pecado dos amorreus ainda não se encheu. Então ele estava dando ainda uma chance para os amorreus se arrependerem. São povos pagãos, né? A maldade deles era muito grande. Mas chega um tempo que a misericórdia de Deus, até para as nações ímpias, pagãs, ela se encerra e Deus faz juízo com os amorreus. Então, essa lógica de você ser punido pelos seus pecados e você ser abençoado pela sua justiça, ainda que eu não vou pregar uma salvação pelas obras, evidentemente. Os amorreus e os povos pagãos não foram salvos pelas obras de forma alguma. Se eles não crescem no Deus de Israel, não seriam salvos. Mas ainda assim, Deus poderia temporalmente, aqui na terra, reter sua mão para não destruir nações que estivessem abençoando Israel. E quando Deus usava de justiça contra Israel por meio de outras nações, como os babilônios, depois Deus castigou os babilônios porque foram muito duros com Israel. Então, semeadura, né? Você não abençoou Israel, você vai ser castigado, né? Então, isso de certa maneira acontece também com as nações pagãs. O problema começa com Adão, na verdade, e isso está mencionado em Oséias capítulo 6 e 7. Vamos voltar aqui para Oséias. Oséias capítulo 6, versículo 7. Eu vou voltar no versículo 6, porque é um versículo bem conhecido, que nós lemos na semana passada. A gente pega aqui o contexto. Oséias 6, 6. Oséias depois de Daniel. Ezequiel, Daniel, Oséias. Então, Oséias 6, 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Falamos muito disso na semana passada, conhecimento de Deus. Quero conhecimento de Deus e não holocaustos.
Versículo 7. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Não sei como é que diz a sua tradução. Minha diz assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então tem uma aliança, eles transgrediram. Não semearam bem, né? Não semearam bem. O que está falando de Adão aqui? Qual que é que aliança que Adão transgrediu? Algumas pessoas não gostam de... não usam o termo aliança para a relação de Deus com Adão. Preferem não usar o termo aliança. Eu não tenho problema, eu acho que é uma aliança. Eu entendo que esse texto aqui está se referindo a Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, quando Deus fala para Adão: olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Não deve comer. Porque no dia que comeres, certamente morrerás. Comeres, né? No dia que comeres, certamente morrerás. Tá, então, isso de certa forma me parece ser o conteúdo desta aliança mencionado aqui em Oséias. E Adão quebrou, ele comeu do fruto que era proibido ele comer. Então, ele podia semear, entre aspas, vamos dizer assim, o que ele quisesse, né? Comer de qualquer fruto. Só havia uma proibição, uma obra que ele não deveria fazer. Foi justamente esta obra que ele fez. Ele semeou o mal e ele colheu a morte e a maldição sobre esse planeta. E é por isso que nós estamos debaixo da situação em que estamos, de um mundo amaldiçoado, onde existe tanto sofrimento, né? Aquele problema que as pessoas volta e meia mencionam, o problema do mal, né? Como é que pode haver tanta maldade no mundo se existe um Deus bom e todo-poderoso, né? As pessoas, então esse Deus bom e todo-poderoso não existe. É claro que existe, só que este mundo é um mundo amaldiçoado pelo pecado. Então, consequência de uma semeadura errada. Houve uma semeadura e colhe-se hoje morte e sofrimento por causa desta semeadura. É uma maldição, né? Eu posso dizer assim, que é a maldição que impera sobre o planeta Terra. Israel, então, nós vemos que não semeou bem. Em Oséias 7, nós vemos... Tem uma comparação interessante aqui em Oséias capítulo 7 com um padeiro, a respeito das obras de Israel. Você vê em Oséias 7, deixa eu ver aqui que versículos. Vamos ver do 1 em diante. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria. Israel, Efraim e Samaria, tudo a mesma coisa, tá, gente? Entende tudo como o reino do norte aqui, tá? São três nomes diferentes. Efraim é uma das tribos, Samaria é uma região, Israel é aquele conjunto de 10 tribos, mas aqui quando ele usa esses termos, ele está se referindo tudo àquele reino do norte, tá? Use como se fossem sinônimos aqui. Porque praticaram a falsidade, olha o que eles semearam, né? Falsidade, e o ladrão entra, e a horda de salteadores despoja por fora, e dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua... e não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras diante da minha face. Então, Deus olha as obras, não adianta fugir disso. Nós já falamos muito sobre o tribunal de Cristo, né? Onde nós vamos comparecer perante o Senhor e vamos prestar contas da nossa vida. Então Deus está avaliando as obras dos homens, sim. Vamos ver o versículo 4. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas depois que amassou a massa, até que seja levedada. Quer dizer, o padeiro amassa a massa ali, acende o fogo, mexe bastante com o fogo antes, né? Deixa aí, o fogo está pronto, ele põe no forno a lenha ali, a sua massa com fermento, a massa vai crescendo, ele não mexe mais, aquele forno vai quente, quente, quente. Ele está comparando isso com a iniquidade de Israel, a comparação da maldade do povo, as suas paixões carnais,
Era como um fogo no forno do padeiro, que é muito quente e sempre vai queimando mais e mais, né? Assim era o pecado no coração do povo de Israel. E lá no 8 ele volta a falar sobre o forno, sobre padeiro, né? Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. O que é um bolo que não foi virado? A gente não vira muito bolo, né? Geralmente você põe o bolo, põe lá no forno, você não vira ele, né? Mas pensa numa panqueca, talvez fique mais fácil. Eu não sei como era o bolo que eles faziam nessa época, mas a panqueca a gente tem que virar, né? Senão ela vai ficar cozida do lado e crua do outro. A ideia aqui é mais essa aqui. Eles estavam assando de um lado e do outro não. Era um povo desigual, dividido. Eles tinham ânimo dividido. O Novo Testamento vai usar a linguagem ânimo dobre, né? Ó, vós povos de ânimo, voz de ânimo dobre, né? E Josué fala, né? Até quando cocheareis entre dois pensamentos, né? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Então isso é um ânimo dobre. É o mundo ou é a igreja? Ou é Cristo ou é os meus prazeres, né? Então uma pessoa dividida, não é comprometida, não é firme, não é íntegra. Eu sou íntegro para Deus, né? Que em tudo que eu faço, vamos dizer, sou íntegro para Deus. Vamos supor, uma pessoa íntegra assim. Não é metade para Deus, metade para mim. Não é que eu vou viver na igreja o tempo todo, mas a minha vida, em todas as áreas, eu procuro dedicar ao Senhor com integridade, inteireza, não é pela metade, né? Então, esse ânimo dobre do povo refere-se, neste caso aqui, a uma mistura com os pagãos, né? Porque ele fala assim, o versículo 8, né? Efraim se mistura com os povos. Não, mas é um povo separado, porque está se misturando. Então você é de Deus e dos povos, é de Deus e do diabo, né? Não dá para fazer assim, né? Não existe isso, não tem lógica. Então, metade está assando, metade não está, né? Metade está com Deus, metade não está. Então como pode isso, né? No capítulo 10, versículo 2 de Oséias, ele fala: o seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas. Ao mesmo tempo que eles são um povo com uma herança escolhido por Deus, que vem aí dos pais, dos patriarcas da nação de Israel, então eles têm um histórico, eles têm um certo conhecimento de Deus. Falta conhecimento, como nós vimos semana passada, não é aquele conhecimento próximo, profundo com Deus, mas algum conhecimento eles têm, né? Não é que eles nunca ouviram falar de Deus, só que ao mesmo tempo que eles pensam, eu sou a nação de Deus, a nação escolhida, eles também gostam de ter sua estátua de Baal ali, né? Então é assim, eu sou eleito do Senhor, mas a sua vida, se você for olhar, você não distingue a sua vida da vida dos ímpios, vamos dizer, né? Então você é uma pessoa que está dividida, é uma panqueca queimada do lado, né? Você não é íntegro ao Senhor, você está cocheando entre dois pensamentos aí. Conhece a Deus, mas não pratica a lei de Deus, não é conhecer de verdade. Eles semearam para os seus bezerros. Oséias 8, 5 e 7. Deixa eu ver aqui. Oséias 8, 5. No dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com frascos de vinho. Ele estendeu a sua mão com os... Não, estou lendo errado. Estou lendo 7, é o 8. Oséias 8, 5. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar pureza? Estou falando um bezerro aqui, porque isso vem de Israel. Um artífice o fez, e não é Deus. Esse bezerro aí foi alguém que construiu, ele não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semearam vento. Aqui a semeadura. Semearam vento, aqui o vento aqui é algo que vai se desfazer, é essa a idolatria deles. E cegarão tormenta. Não haverá seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-la os estrangeiros. Tá? Se seu bezerro aí não vai livrar você, ele esqueceu de vocês. Eles cultuam esse bezerro, né? Isso aí vem lá, se você for ler 1 Reis 12,
1 Reis 12, 28, ali você vai ver eles construindo 2 bezerros em Samaria. 2 bezerros, eles cultuavam esse bezerro, porque para não ir para Jerusalém, no templo lá de Jerusalém, que era na nação de Judá, o reino dividido, né? Então, olha, não vão para lá não, fica aqui. Eu vou construir uns bezerros aqui para vocês. Eu adoro esses bezerros aqui, né? Então você tinha ali os 2 bezerros de Samaria. Essa é a semeadura deles. Por que eles começaram a semear tão mal? Tudo bem, semearam mal, né? Nós vimos aí que todos vão colher o que eles plantarem. A gente viu que Israel plantou mal. Por que começou Israel a plantar mal se era uma nação eleita, né? O problema começou com conforto que eles tinham. Oséias 13 fala disso. Sempre em Oséias, esse retrospecto aqui da nação de Israel está muito bem descrito aqui. Oséias 13, versículos 5 e 6 diz assim: eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Falando do Êxodo, né? Quando eu tirei vocês do Egito, eu te conheci ali, né? O deserto é no Sinai, ali é o casamento de Deus com a nação de Israel, quando a lei foi dada. Eu te conheci no deserto. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Olha só. Por quê, né? Estava difícil no Egito, Deus salvou, Deus resgatou. Mas estando bem, quando vem a fartura, eles se afastam de Deus. Muito comum disso acontecer, né? A soberba. Outros textos de Oséias vão falar sobre isso também. Confiaste no teu caminho, coisa assim. Então, eles ficam orgulhosos. E eles começam a achar que eles merecem aquilo ali, que a força deles é que conquistou aquilo, né? Estou vencendo os meus inimigos, é porque eu sou forte. Você conquista coisas na vida e você começa a ganhar dinheiro, vamos supor, e começa a ficar bem sucedido na vida, e você começa a se orgulhar de si mesmo, né? E começa a esquecer-se de Deus, e começa a não semear do jeito correto. Você semeia para si mesmo e não para a glória de Deus. Por que é que quanto mais o homem tem, mais o homem deseja para si mesmo, né? Isso é uma verdade. A nossa natureza é assim. Então você tem aí um começo por causa do conforto. A bondade de Deus sobre o seu povo acaba gerando, não é culpa de Deus, né? Lógico, mas pelo coração do homem, a bondade de Deus não é suficiente para que o homem adore a Deus ou glorifique a Deus. Claro que alguns glorificam, alguns andam com Deus, né? Mas ele está falando no geral, a maioria não age assim. Semeio errado, a carne e não o espírito. Gálatas 6, vamos voltar então para o texto do Novo Testamento sobre a semeadura. Gálatas 6, de 7 a 9. Vai falar justamente sobre essa situação. Gálatas 6, de 7 a 9. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O Novo Testamento fala a mesma coisa que o Velho. A aliança é diferente, é nova, tem diferenças, mas existem semelhanças também, né? Então está falando, porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Olha, eu vou voltar aqui no versículo 6, só pelo seguinte, para entender o contexto. O que é o semeadura? O que motivou Paulo a falar sobre semeadura aqui? É o versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Está falando de dinheiro e bens, né? Tudo que você tem, que Deus te deu, você deve repartir. Repartir com quem? Aqui, nesse contexto, com aquele que te ensina a Bíblia.
E aí eu vou fazer aqui uma observação para quem está assistindo da internet, que alguém que não é da igreja pode pensar, o Érico está falando isso porque ele quer dinheiro, né? Não, eu não sou pastor da igreja, eu não ganho nenhum dinheiro da igreja, tá? Eu não ganho nada, não tenho interesse nenhum nisso. Mas a Bíblia nos ensina que se você recebe a palavra de Deus, tem gente que vive para te alimentar das Escrituras, então você deve repartir os seus bens com essa pessoa, com essas pessoas. Então é justo que ela seja bem cuidada por você para isso, para que ela possa se dedicar de corpo e alma a esse ministério de tempo integral, né? Então é disso que ele está falando. Depois ele vai falar sobre semeadura logo em seguida. Olha, isso é semear, é você abençoar outra pessoa. Não erreis, né? O que você semear, você vai colher. Se você semear na sua carne, da carne vai colher o quê? Corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, semear na carne, você pode pensar, por exemplo, vou usar os meus bens para mim mesmo, porque é isso que minha carne quer. Você vai colher corrupção. Não, eu vou semear no Espírito, vou perguntar ao Espírito Santo como Ele quer que eu invista o meu dinheiro, ou os meus bens, ou a minha vida, o meu tempo, os meus pensamentos, meus planos. Então você está semeando no Espírito, você vai colher vida eterna. Algumas pessoas acham que essa vida eterna, quando ele fala aqui, ele está se referindo àquela vida abundante que Jesus Cristo promete. Você experimentar já aqui a vida eterna de Deus. Você, quando anda no Espírito, você não precisa esperar chegar ao céu para experimentar a vida eterna. Você já tem a vida eterna e você vai experimentá-la, essa comunhão com Deus, essa vida abundante e as bênçãos que Ele tem preparado para você, você já vai experimentando, porque você está semeando aqui. Outros acham que não, Ele está apontando mesmo para o céu. Não, você vai semear aqui, lá é que você vai colher, né? A gente sabe que a gente colhe muitas coisas aqui, vai colher muitas coisas no reino de Deus, no porvir, né? As recompensas que virão. Existem as duas coisas, né? Mas você pode pensar também aqui em termos celestiais, né? E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, ainda que não esteja ceifando agora, algum momento eu vou ceifar. Não sei se é aqui durante a vida na terra ou no porvir. Quando eu falo porvir, estou pensando naquilo que virá depois, né, da morte ou do arrebatamento. Então você vai receber aquilo que você plantou, né? Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Agora ele estende, não só para pastores, vai fazer bem a todo mundo, todas as pessoas que você puder ajudar. Você fazendo isso em espírito, de acordo com a direção do Espírito Santo, você está semeando para a posteridade, para o futuro, né? Para ceifar um dia, principalmente aos domésticos da fé. Você começa com os seus irmãos, mas não só, você deve fazer o bem aos infiéis também, né? Devemos praticar o bem, e isso nós vemos em Oséias sendo enfatizado, como nós vimos, né? Lei da semeadura. Deus ama o seu povo, ainda que ele tenha semeado mal. Esse aqui é um ponto importante. A gente está sempre falando de salvação pela graça mediante a fé, né? Olha, ainda que Israel tenha semeado mal, o amor de Deus sobre Israel existia por causa da eleição da graça. Ele fala isso, ele chega a dizer no livro de Oséias que ele não vai mais amar Israel. Ele fala, versículo Oséias 9:15, ele fala isso. Oséias 9:15. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os odiei. Ódio, não amor, né? Ele fala de ódio por Israel. Por causa da maldade das suas obras, lançá-los-ei para fora de minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Teve uma hora que
acaba a paciência de Deus com o seu povo, porque ele está sempre semeando mal, mal, mal. Então chega de abençoá-los, eu vou castigá-los. Quando ele fala, eu não vou amar mais eles, significa, não vou mais protegê-los. Embora por um tempo ele tenha dito, não vou amar, essa ira não é para sempre no caso de Israel. Ele vai retirar essa ira, tá? Mas por um tempo ele deixa de amar, significa o quê? Significa deixa de proteger. Eu vou mandar o castigo. Só que depois ele fala no capítulo 11, porque o amor, ele vem muito antes dessa geração de Israel. Ele vem lá dos pais, né? Essa é uma nação eleita. Ele não vai deseleger Israel nunca. Então ele fala no capítulo 11, versículo 8, depois de muitas vezes no livro falar que ele vai castigar, ele fala, como te deixaria, ó Efraim? Como que eu ia te abandonar? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Te poria como Zeboim? Não, esses são outros povos. Outros povos Deus destruía e acabou. Israel não. Israel é eleito de Deus. Está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões a uma se acendem. Parece um poema de amor, né? É lindo esse texto do amor de Deus pela nação infiel, né? Por quê? Porque o amor de Deus transcende as nossas obras. Você nunca pode esquecer do amor e da misericórdia de Deus. Ela é maior do que o meu pecado, do que o seu pecado. Versículo 9: não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade, não entrarei para destruir para sempre, vamos dizer assim. Existe uma aliança e o povo vai voltar. Ele diz no capítulo 10: andarão após o Senhor, ele rugirá como leão, rugindo pois ele, os filhos do ocidente tremerão. Um leão protegendo Israel contra os ímpios agora. Ele está falando da restauração. Então as duas coisas vão acontecer. Ele vai odiar, vai parar de amar, vai castigar, mas depois ele vai trazer de volta. O amor de Deus vai repousar sobre Israel novamente. Ele está falando de uma restauração, tá? Uma restauração que eu creio que ainda é futura para a nação de Israel. Ainda vai acontecer no milênio, mas o amor de Deus por Israel não acaba definitivamente. Não tem jeito. E por nós também, do mesmo jeito. Nós temos uma eleição da graça sobre nós. Nós cremos porque Deus nos buscou e nos regenerou e nos salvou. Se nós semearmos o mal, nós vamos colher o mal, mas não para sempre. Nós não seremos lançados no lago de fogo, não seremos lançados no lago de fogo. Deus se lembrará da sua aliança, Deus se lembrará da sua eleição. Nós somos filhos de Deus pela fé. Então Ele vai nos proteger. O seu amor não vai acabar definitivamente. A abundância de Israel foi o problema do seu comportamento, né? A abundância de bens que eles receberam do Senhor. E Ele vai restaurar Israel, tirando esses bens. E aqui houve um texto dizendo que ele vai ser um leão para proteger Israel. Como é que Israel vai se converter? Deus sendo um leão contra Israel. Oséias 5, 14 e 15. Porque para Efraim serei um leão. Um leão para proteger Efraim? Não, nesse texto aqui não. Oséias 5, 14. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho a casa de Judá. Eu o despedaçarei, um leão para despedaçar o seu povo. E ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Quando eles angustiados de madrugada me buscarão. Então Deus vai castigar sim, vai ser um leão contra eles. Mas na hora que eles se arrependerem e buscarem a Deus, o leão se volta contra os inimigos de Israel e vai proteger Israel. Essa é a misericórdia de Deus. Israel não merece,
Mas pelo arrependimento e fé, eles voltam a Deus e têm a restauração plena da sua proteção. É assim que as obras e a graça convivem na vida da nação de Israel e na vida do cristão também. Existe uma eleição da graça, existe uma regeneração por meio da fé somente, mas as obras são necessárias para você ter esse leão te protegendo a sua vida toda. Esse leão vai te guardar contra todos os inimigos. Se você se afasta de Deus por causa da sua soberba, e você se esfria, Ele vai agir com você. E Ele vai permitir que você sofra derrotas na sua vida. Para a tua educação, para teu retorno, para a tua conversão em arrependimento. E esse arrependimento vai gerar uma restauração plena da comunhão com Deus, que você não merece. Você não merece. Mas é a lei da semeadura. Ela é uma semeadura de obras com misericórdia. Não é só obras. É obras e misericórdia. Você não merece, mas pela obra do arrependimento, Ele te abençoa. Ele volta a te abençoar. Então qualquer um que esteja afastado de Deus, mas em arrependimento e fé retorna ao Senhor, Ele restaura a comunhão plena e Ele vai ser um leão ao seu redor para a tua proteção, para a tua bênção nessa vida. Então, é assim que nós vemos com a nação de Israel e é assim que nós vemos com a igreja de Deus também. Mas nunca se esqueça que a eleição e a salvação inicial de Israel foi pela graça. Eles nunca mereceram Deus ir lá buscá-los e decidir fazer essa aliança eterna com eles. Bem, então, vamos encerrando por aqui o livro de Oséias. Domingo que vem, se Deus quiser, nós podemos continuar com o profeta Joel, também um profeta muito citado no Novo Testamento. Eu vou encerrar só lendo um versículo bastante bonito de Oséias, capítulo 13, versículo 14. Oséias 13, 14. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido dos meus olhos. Aí ele vai continuar discutindo por que Israel ainda não se arrependeu, né? Mas ele promete aqui que ele vai livrar do inferno, ou do Sheol aqui no hebraico, né? E os resgatarei da morte. Esse texto aqui é citado por Paulo em 1 Coríntios, né? Onde está a morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? Paulo cita isso lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios 15, 55. Ele diz isso com referência à nossa ressurreição. Um dia nós ressuscitaremos dentre os mortos. E aí ele invoca isso. Onde é que está o teu poder, ó morte? Né? Ele zomba da morte, porque nós vamos ressuscitar pela graça, pela bondade de Deus, assim como a nação de Israel, sem merecer, mas pelo arrependimento, nós fomos recompensados também com a promessa da ressurreição.